Como eu descobri que o método comum do tambor é o responsável por todos não, 99,9% dos problemas que acontecem no percurso? Primeiro eu preciso explicar o que é esse modo comum, porque a coisa mais normal é que você aplique isso e você não tenha nunca passar pela sua cabeça questionar isso. Então, qual que é o modo comum? Como que as pessoas, desde a doma, lidam com os cavalos? Na pressão. Por quê? O cavalo, ele precisa ser subjugado. Então, o cavalo precisa sentir quem manda. E o cavalo precisa ter medo de você, porque se ele não tiver medo de você, ele não te respeita. Todas essas coisas, elas vêm da época em que começaram a domesticar os cavalos, da época em que os primeiros povos do Ocidente, porque no Oriente os mongóis tal já montavam cavalos, mas os primeiros povos do Ocidente começaram a montar cavalos. Então a gente está falando em coisa do tipo de 2000 anos antes de Cristo, tá? Assim, foi ontem, tipo, foi ontem. Então é de ontem que vem todo esse fundamento de que o cavalo precisa ter medo para respeitar. E você sabe por que esses povos pensavam isso? Porque, lógico, há muito tempo, pensando, comparando com hoje, eles eram absolutamente ignorantes nesse aspecto, como em muitos outros aspectos. Mas eles não tinham recursos nem estudos, então há que se dar lá o seu desconto por conta disso. Mas o que acontece é que eles achavam que cavalos eram animais muito perigosos, que os cavalos eram animais bestiais, fortes, perigosos. Por quê? Porque na hora que eles capturavam, eles não eram animais assim, domesticados que nasciam em casa, como é hoje. Eles eram capturados. Aí quando o laçado capturava, né, pulavam em cima, seguravam nas orelhas, eles, óbvio, brigavam, né? Pulavam, cocorveavam, todas aquelas coisas. E eles achavam, nossa, são animais tremendamente perigosos. Mas não é. Por que o cavalo faz isso? De medo, de pânico. Os animais são presa, né? Os tadinhos dos cavalos são presas. Eles são, na natureza, eles são comida de outros animais. E aí, de repente, um predador, porque você sabe que os humanos são predadores, né? Essa parte eu não preciso explicar, né? Que olhinhos para os lados são presas, olhinhos para frente são predadores e um reconhece o outro. Cavalos sabem que nós somos predadores, comedores de animais. Então, não existe para ele uma diferença entre você e um leão, por exemplo. Ambos são predadores de cavalos. E aí, quando aquelas pessoas malucas, enlouquecidas, pulavam em cima deles para capturar, porque achavam maravilhosos no mais, eles corcoviavam e corriam e davam coice, enfim. E aí, passaram a acreditar que eram animais, feras bestiais. E tudo o que foi feito desde então foi em cima desse conceito, desse pensamento, que ainda perdura até hoje, na grande maioria das pessoas. Então agora a gente ouve falar em processos de doma melhores, tudo, mas não vou entrar nesse mérito de questão, mas é só para dar uma pinceladinha. A gente ainda ouve falar, mas gente, isso está ainda muito, muito, muito aquém de novos estudos. Porque ainda esses métodos que eles consideram pouco invasivos, que não usam a força, usam a dominância. Porque é o seguinte, olha só, se eu pego você, por exemplo, que é uma pessoa que não está acostumada a lidar com cobras, não está acostumada com cobras. E aí eu falo, esta cobra não oferece risco, mas você não gosta de cobras, você tem medo de cobras. Eu te falo, eu vou fazer você ficar de bem com a cobra, acostumar com a cobra e ficar quietinho e tranquilo lá da cobra.
Então, eu não vou te amarrar, laçar, que eu não fazia antes. Mas eu vou pegar você, seguro você pelo cabrestinho e levo uma cobra perto. Você vai refugar, não vai querer. Ah, não, não, vou pegar a cobra, eu vou chegando perto. Não, calma, calma. Aí eu vou passando a cobra nas suas costas, no seu braço, vou passando a cobra, vou ficando com a cobra encostada em você. E aí você vai vendo que a cobra não pica tal, mas aí você quer dar uma fugidinha, quando você dá uma fugidinha, eu vou com o meu pé, te dou um cutucão, né? Dou um tranquinho no cabresto. E aí você acaba ficando quieta. Mas aí você vê, a cobra realmente não me picou. Não fez nada em mim. Mas também eu não consigo fugir porque eu tô amarrada. Tô presa aqui com esse cabresto e tô levando uns trancos no osso nasal. Aí você fica quieta. Aí você acaba vendo, aceita que a cobra fique perto. Você de fato aceitou a cobra e acha que tá tudo ok com a cobra? Ou eu consegui dominar você e fazer com que você aceitasse a cobra? Pensa um minuto e me responde. É exatamente o que acontece quando eu pego um cavalo e vou com aqueles varinha, com aquele saquinho lá, a manta, aquela coisa tosca, e fico esfregando o cavalo quer fugir de lado, eu dou um tranquinho. Aí tem aqueles, né, que põe o pezinho embaixo e dá um chutinho por baixo, descalcinho, aquela coisa tosca, até que o cavalo aceita. Não vou nem falar que hoje existem métodos tão mais eficientes, tão mais evoluídos, tão mais legais, que o cavalo não se sente oprimido, porque quando você faz isso, você está oprimindo o seu cavalo, sim. Então você vê, desde o começo o cavalo ele é tratado, ele é lidado com a dominância. Então não importa, só não está batendo, já melhorou, porque não está batendo, mas ele ainda está sendo dominado contra a sua vontade. Mas existe um jeito onde não precisa nada disso. Né? Não sei se vocês acompanham, Tristan tal, existe gente lá fora muito legal, umas alemãs maravilhosas. Enfim, é outro mundo, a evolução maravilhosa. Mas enfim, a gente não tem acesso a isso aqui ainda. Um dia teremos, mas eu acredito que eu não estarei mais aqui nesse mundo, nesse plano, para ver isso acontecer. Mas acredito que um dia vai acontecer. Então o que acontece é isso. Os cavalos, eles são obrigados a aceitar a gente. E aí, por que eu comecei a falar tudo isso mesmo? Espera um pouquinho, que agora eu escapei para esse lado da dominância e tudo mais, e me perdi aqui no assunto, mas calma, porque eu tenho uma colinha que eu faço, que é para não deixar eu sair do assunto. Espera um pouquinho. Então, como que eu descobri? Exatamente. Que a pressão causa problemas. Primeiro, porque eu sempre estudei muito. E segundo, porque se tem uma coisa que eu não gosto, é imposição. É alguém jogando regra para cima de mim. Então, para jogar uma regra e eu aceitar, e eu concordar e executar, eu tenho que entender e você tem que me convencer. E para convencer, você precisa me dar argumentos lógicos. Senão você não vai me convencer. E aí é exatamente isso que aconteceu. As pessoas não conseguiam me convencer. Mas por que tem que fazer isso? Né? A partir do momento que eu comecei a questionar, porque lógico, no começo não questionava, achava que era aquilo mesmo, tá? Que era na tosqueira mesmo, né? Aquela coisa tosca. Mas depois, né? Isso quando novinha, nem tinha cavalo de tambor. Mas quando eu comecei no tambor, eu já questionava. Já achava que eu... Mas por que tem que bater a perna? Ah, e bate a espora. Mas pra mim parecia uma coisa tão burra, vamos dizer assim. Falei, gente, se a gente bate uma espora na metade do corpo de um animal, ele não encolhe? De fato. Não precisa mais. Se espora faz correr, por que nos jockeys? Por que nos jockeys não se usa espora? Se o objetivo maior do jockey é velocidade. Vocês já pararam a pensar nisso? Por que eles não usam espora? Bingo, porque espora faz encolher, espora não faz correr. Aí entendi que bom, então ok, não vou bater espora, nunca bati espora, bato aquela parte do joelho para baixo, né, a lateral da panturrilha. E é isso que eu sempre fiz. A espora ficava lá no pé, não sei por quê, sempre foi acessório da minha bota.
mas ficava lá. E eu batia a panturrilha. E aí tá, o rei precisa, que precisa, que precisa. E eu usei durante o tempo, aquilo começou a me incomodar, incomodar, incomodar. Comecei a questionar. Mas por que precisa do rei? Peraí. Gente, se a gente usar a inteligência e parar para pensar, o que eu faço melhor? Alguma coisa que alguém esteja me obrigando, batendo para eu fazer? Ou aquilo que de bom grado eu faço e ainda ache prazeroso fazer? E aí, pensando nisso, falei, quer saber? O reio causa dor? Ah, não, não causa. Bom, não causa para quem não sabe que existe uma coisa chamada sistema nervoso central e tudo mais. Existem, né, que você tem ramificações nervosas e sensoriais pelo corpo todo e que todo animal tem. Todo animal tem. Falei, não, sente dor sim. Não vou mais usar o reio também. Ah, mas seu cavalo então não vai correr. Falei, então foda-se. Entendeu? Mas não vou usar. E mentira. Porque, na verdade, os meus melhores tempos foram sem reio. Foram sem reio. O reio atrapalha, né? Porque enquanto você tá, eu vejo um monte de gente com essa mãozinha aqui batendo o reio e com essa mãozinha puxando a rédea. Gente, por favor. Peraí, caiu aqui minha colinha. Aí eu comecei a questionar. E no que eu comecei a questionar, eu já acompanhava as americanas do tambor. Eu acompanho as americanas desde a época que Joyce Loomis e Martha Josey corriam. Eu acompanho as americanas desde o começo dos anos 90. Não existia internet. Existiam vídeos VHS enormes, umas fitas VHS desse tamanhão que vinha, que importava e podia assistir aqui, né, nos aparelhos de vídeo que a gente acoplava na televisão. Então, assim, muitos de vocês nem chegaram a conhecer isso. Mas eu sou dessa época, entendeu? Eu acompanho desde essa época. Bob Loomis, gente, correndo as provas de rédeas e tal, tudo na VHS. Mas, enfim, desde essa época eu vejo. E, realmente, as americanas, elas usam reio. Até hoje elas batem, né? Elas usam reio. Não vou dizer que elas batam igual aqui, né? Porque aqui é uma coisa frenética de dor. Lá não dessa forma. Mas também é prejudicial ao cavalo, né? Mas o principal é a forma como conduz, é a forma como se trabalha. E naquela época, nos anos 90 e tal, existia pressão também, uma certa pressão lá também. Depois foi se mudando, observando as passadas, depois que veio o advento da internet, no final dos anos 90, ficou tudo mais fácil, lógico. E aí eu comecei a acompanhar muito, muito mais. E mais do que acompanhá-las, comecei a falar, gente, já existiam alguns blogs que ensinavam coisas, já existiam assim pequenos cursos que você podia comprar, depois foi DVD, né? Os DVDs e tal, enfim. Então sempre estudei sobre isso, sobre a evolução na forma de conduzir os cavalos. Então foi por isso que tudo começou. Foi assim que eu comecei a contestar. E essa coisa de contestar já é de mim, entendeu? O porquê, perguntar por quê, até alguém me convencer. E aí eu vi que tinha muitos estudos, muitos estudos. Aí eu percebi que se eu parasse de olhar para o tambor e parasse de prestar atenção no que as pessoas me diziam, prestasse mais atenção no que o cavalo me dizia, no que o cavalo mostrava, eu ia ter mais sucesso. E também eu preferia agir dessa forma porque fazia mais sentido para mim, tem muito mais a ver comigo, né? Prestar mais atenção nos cavalos do que nos treinadores, no que eles diziam. Enfim, e para minha sorte eu fiz isso, porque depois de 5 CTs para tentar resolver um segundo tambor, ninguém conseguia resolver. O que me fez resolver foi exatamente isso, foi olhar para o meu cavalo e buscar uma solução para ajudá-lo, para ajudar, sem nenhum exercício de correção, sem nem um tocãozinho na costela, nada. Eu só mudei o meu jeito em função dele, para tornar tudo mais fácil e confortável para ele. E aí, imediatamente, no 17 veio. Mas assim, imediatamente, na primeira prova que eu corri. Na primeira prova que eu corri, mudando o meu jeito, o meu 17 veio. Então, por isso que eu falo para vocês, que isso muda a vida, isso muda tudo. Saber as ações para facilitar a mecânica do cavalo muda tudo. E a gente só busca por essas coisas quando a gente está priorizando o cavalo. Quando a gente está priorizando o cavalo. Então, essa é a importância de priorizar o cavalo, colocar o cavalo à frente dos resultados. Se você colocar o seu cavalo à frente dos resultados, o seu resultado virá. Sabe por quê? Porque isso vai te dar a possibilidade de
buscar soluções que ajudem o seu cavalo a trabalhar melhor. E no momento que você fizer isso, você vai saber que o que ajuda o seu cavalo a trabalhar melhor é ter uma pessoa que trabalha bem em cima dele, ter uma pessoa capaz de ajudá-lo no momento da velocidade. E é exatamente isso que você deve fazer. Você deve ser essa pessoa. Se você quer ajudar o seu cavalo, se você quer baixar 17, se você quer baixar mais o seu 17, você precisa começar a facilitar a mecânica do movimento do seu cavalo, priorizar o seu cavalo para te dar a oportunidade de usar ações que facilitem a mecânica do movimento dele. Isso que eu te falo não saiu da minha cabeça. Eu apenas aprendi tudo e transformei isso num método para o tambor, um método para ensinar as pessoas. Mas tudo isso tem fundamento em estudos sérios, de pessoas competentes, dos maiores nomes internacionais. Então, não precisa ter dúvidas disso. Fique tranquila. Tudo isso é comprovado. Então, se você quer ter resultados, se você quer ver o seu tempo baixar e o seu cavalo trabalhar, dar o melhor que ele pode dar, para que você possa ter os resultados que você espera, você precisa fazer essas duas coisas inicialmente. Priorizar o seu cavalo. Segundo, ter as ações que facilitam a mecânica do movimento dele. E entenda, ninguém precisa aplicar isso para que dê resultado. Basta você. Entenda. Só você pode fazer isso pelo seu cavalo. Porque é você quem corre nele. Então, se você quer ter resultados, você precisa aplicar isso. Eu não tenho nenhum caso de aluno, nenhuma das minhas alunas precisou ter um treinador aplicando meu método, mas porque eu não falo e não ensino treinadores. É porque eles nunca priorizam os cavalos. É só por isso. Eu gostaria que eles priorizassem, mas não. Quem prioriza os cavalos são os proprietários, não são todos também, mas são os que chegam até mim, porque eu também não falo e nem ensino quem não prioriza o seu cavalo. Essa pessoa nunca terá acesso a mim. Essa pessoa nunca será meu mentorado. Então eu falo aqui das pessoas que são pessoas que eu tenho prazer em ensinar, porque elas têm os mesmos conceitos, os mesmos valores que eu. E elas sabem. Nenhuma delas precisou mudar o treinamento. Apenas elas aprenderam o que fazer para ajudar os cavalos. E o resultado veio. Então, se você busca resultados e você não está tendo o resultado que você quer, e você acha que você já tentou de tudo, eu vou te falar uma coisa. Você não tentou a única coisa que vai fazer isso dar certo.